Manchester United? Internazionale? Real Madrid? Nada disso. Em 2007, outro time era apontado como o melhor time do mundo. E esse time era o Paraná Clube. E esse feito foi em decorrência de uma pontuação que o time fez no ano de 2007. E essa é a pauta de hoje. Paraná Clube, o melhor time do mundo. Bom, antes de mais nada, o Paraná vivia um período muito bom na metade dos anos 2000, né? Depois daquele período glorioso dos anos 90, onde o Paraná foi campeão seguidamente do Campeonato Paranaense e também conquistou a Série B em 92. E depois disso, o Paraná, mesmo não conquistando títulos, ele se manteve na primeira divisão por muito tempo. Brigava na parte de cima ou brigava na parte de baixo, mas sempre estava lá se mantendo na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro. O Paraná voltava a almejar posições maiores, classificações para Libertadores no caso, buscava de fato um lugar alto na tabela do brasileiro, e isso aconteceu mesmo. Mas antes disso, o Paraná, o tricolor da Vila, ele conquistou o título paranaense em 2006, né? O seu último título do Campeonato Paranaense, inclusive. E nesse ano de 2006, o Paraná fez uma excelente campanha, ficando em quinto lugar do brasileiro, a melhor campanha da história do Paraná em campeonatos brasileiros, e tinha aquele time comandado pelo Caio Júnior, tinha o Pierre também que jogou no Palmeiras depois, jogou no Fluminense, Atlético Mineiro, tinha o Gustavo Zagueiro que depois também se transferiu ao Palmeiras, enfim, era um time de jogadores desconhecidos na época que depois dessa campanha do Paraná se tornaram grandes referências do futebol brasileiro. E aí o Paraná fazia história e se classificava pela primeira vez para a Libertadores, primeira e última vez, mas entrou para a história ao disputar a sua Libertadores. E então, o ano de 2007 era promissor. Começava com uma grande expectativa de um grande ano, de uma grande temporada para o Paraná, e que de fato poderia ter sido mesmo. Pois bem, como que o Paraná alcançou essa alcunha, esse título de melhor time do mundo no ano de 2007? Eu digo, no dia 5 de março de 2007, em um levantamento feito pela IFFHS, levou em conta os últimos 12 meses e só contou partidas também válidas por torneios nacionais ou internacionais. Quando o Paraná disputou a Libertadores e enfrentou o União Maracaibo, o Real Potosí e o Cobreloa, somou 49 pontos, deixando para trás o Manchester United, a Internazionale e o Real Madrid no ranking mundial naquela oportunidade. E frisando, remontando aquela oportunidade, Cristiano Ronaldo estava em evidência, a Internazionale ainda estava em evidência no futebol italiano, não só a Juventus ganhava, mas naquela oportunidade só a Inter ganhava o italiano. O Milan também estava em evidência e ganhava a Champions League. E o Real Madrid é sempre evidenciado nas grandes mídias do futebol mundial. E o Paraná deixou para trás esses três times, somando 49 pontos e, no mês de março, chegando ao topo do futebol mundial e sendo considerado por um mês o melhor time do mundo. E assim começava um ano que seria promissor para o Paraná. Correto? Não! O Paraná estreava no torneio continental enfrentando o Cobreloa que é um time tradicional, já tinha sido vice-campeão da Libertadores. E na sua estreia no Chile, 2-0 para o Paraná e vinha com uma bela vantagem para o Brasil. E no jogo da volta, o Paraná empatou em 1-1 e classificou para a fase de grupos da Libertadores. Já fazia história aí, né? Na fase de grupos, no grupo 5, o Paraná caiu com Flamengo, União Maracaibo e Real Potosí. Os dois brasileiros passaram, o Flamengo em primeiro lugar, de forma invicta inclusive, e o Paraná passou em segundo lugar, despachando o União Maracaibo e o Real Potosí. E nas oitavas enfrentava o Libertad que naquela oportunidade vivia um bom momento, era uma das sensações do Paraguai, né? E nesse confronto das oitavas, o primeiro jogo foi no Brasil, no estádio da Vila Capanema, do Dorival de Brito, e o time paraguaio venceu por 2-1. No jogo da volta, estádio Defensores del Chaco, 1-1, um jogo muito duro, onde o Paraná foi muito bem. Aliás, o Paraná naquela oportunidade era comandado pelo Zete, né? O jogo foi 1-1 muito duro, mas o Paraná teve chances de vencer pelo mesmo placar da ida e talvez tentar a sorte e levar para os pênaltis. Acabou não fazendo gol depois de muita pressão e o Libertad passou. O Paraná caiu na fase das oitavas de final. Era um time estreante, inclusive o Paraná é um time novo, de 89, então o Paraná deixou sua marca na história e que poderia
ocorrer mais vezes se mantivesse o mesmo planejamento de 2006 e os anos anteriores. Mas isso não aconteceu. O Paraná foi muito mal no Campeonato Brasileiro e acabou caindo, sendo rebaixado depois de um grande tempo, depois de uma grande sequência na primeira divisão, na Elite. O Paraná acabava sendo rebaixado no Brasileirão de 2007. Mesmo assim, o Paraná teve o artilheiro dessa edição do Brasileirão. O Josiel, o atacante Josiel, marcou 19 gols e foi o artilheiro do Brasileirão de 2007. O Paraná não fez um bom ano de 2007. Começou bem, começou sendo o melhor do mundo no mês de março, fez uma boa campanha na Libertadores, mas acabou sucumbindo diante de algumas pressões no Campeonato Brasileiro. E diferentemente do elenco de 2006, onde tinham jogadores desconhecidos, porém com gana e projeção nacional, em 2007 não tinha um elenco tão qualificado como o de 2006, mas tinha alguns nomes que depois ficaram famosos no futebol brasileiro, como o próprio Egídio, lateral esquerdo, jogou essa Libertadores pelo Paraná e agora, recentemente, vem sendo destaque nos times maiores do Brasil, como o Cruzeiro. Ele foi campeão com o Cruzeiro, campeão brasileiro, e também campeão brasileiro com o Palmeiras, campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o Palmeiras, recentemente, lateral esquerdo Egídio. Também tinha o meia Juliano. Juliano estava começando sua carreira e depois se transferiu para o Inter, jogou lá no Inter, foi campeão da Libertadores com o Inter, jogou no Grêmio e agora fica perambulando pela Ucrânia. Também teve suas passagens pela seleção brasileira. Enfim, o ano de 2007 tinha tudo para ser promissor ao Paraná Clube. No entanto, acabou no desastre do rebaixamento e desde então o Paraná nunca mais voltou para a elite do futebol brasileiro. Além dos torcedores apaixonados, os amantes clamam pela volta do Paraná à elite. E com isso terminamos nosso programa com essa menção honrosa, com essa homenagem ao Paraná, e que Paraná volte num futuro próximo à primeira divisão do Brasileirão e também volte a conquistar títulos, que assim fez o Paraná ser um time grande no estado do Paraná. Paraná Clube, depois de 8 anos, conquista o título de